nosso objetivo com o movimento, com o Ocupa Augusto, é realmente dar visibilidade, né, à nossa causa, que é a causa pela educação. A gente sabe que a educação no nosso estado nunca foi prioridade, isso não só como no nosso estado, como em todo o Brasil. Nenhum governo trouxe a educação como bandeira de prioridade, então a gente sabe disso. E com isso vem um descaso. A escola, que o próprio Augusto Severo é um símbolo do descaso do poder público com a educação. Por exemplo, a gente sabe muito bem que essa escola poderia ter sido evitada, chegar a este ponto, se tivesse feito um trabalho preventivo, de reforma, de reparos, né? Se tratando de uma escola que tem importância histórica, se tratando de uma escola centenária, como Augusto Severo é, mas com o descaso, mais uma vez, isso foi colocado em questão e acabou que a escola se encontra na situação que está. Então a gente sabe que isso é uma problemática muito grave, não se resolve tão simples assim. Então a nossa intenção com o Ocupa Augusto foi trazer essa denúncia para a mídia de que a educação precisa se tornar uma prioridade, precisa ser respeitada, porque tudo começa com a educação. Então a gente resolveu ocupar Augusto porque realmente foi esse símbolo maior do descaso do poder público. Hoje, o movimento estudantil, a gente conta com pautas muito importantes, são pautas nacionais também. A gente tenta contextualizar tudo isso com as pautas locais, porque, enfim, as pautas locais são aquelas que incidem mais na nossa vida. Não que as pautas nacionais não incidam. Outras também, como a pauta da lei da mordaça, né? Que é a lei que visa que o professor não pode transmitir conhecimento a mais do que sua matéria, ele tem que entrar calado, sair calado, só dar a matéria dele. É a lei também da reformulação do ensino médio, a MP, né? Medida provisória de reformulação do ensino médio, que prevê também que algumas matérias essenciais para o pensamento crítico sejam retiradas do currículo obrigatório do ensino médio. Isso a gente sabe que é uma forma de prejudicial muito grande para todos nós. Também temos outras leis, outras medidas que o governo ilegítimo está tomando que não traz a visibilidade que a gente quer para o ensino médio, não traz benefícios para nós estudantes. Então a gente sabe que essas pautas são importantes colocar em questão, como a PEC também, a PEC 241, que é uma pauta muito importante que prevê que os recursos da educação, da saúde, sejam congelados por mais de 20 anos. Então a gente sabe que tudo isso são pautas que também trazem muitos malefícios para todos nós. Nós ocupamos agora, terça-feira, fez uma semana, nós temos um pouco mais de uma semana de ocupação. Né? Na próxima terça-feira vamos fazer 2 semanas de ocupação. Então, assim, a gente ocupou a primeira semana, a gente fez um balanço muito positivo, porque a repercussão que a gente queria que o movimento tivesse, realmente a gente alcançou esse objetivo. Né? Agora, para a gente trazer a população para junto de nós, para que a população conheça a nossa causa, né? Porque infelizmente a gente sabe que a conscientização não é tão grande e aos olhos das pessoas realmente não se tem essa digamos assim, essa proximidade tão grande com o movimento. Mas por isso que a gente traz algumas rodas de conversa, alguns debates, a gente faz uma programação visando aproximar o público daqui. A gente convida também os pais que são pais de alunos aqui do Augusto Severo e também pais de alunos que fazem parte do movimento, que já estão aqui dormindo com a gente, já estão aqui diariamente com a gente, para fazer parte também dessas rodas de conversas e da programação que a gente tem aqui diariamente. Na última terça-feira, quando a gente estava completando uma semana de ocupação, recebemos uma convocatória da Secretaria de Educação para que a gente comparecesse à Secretaria e assim a gente pudesse ter reunião com a Secretaria. Isso partiu da Secretaria de Educação. Mas a gente sabe muito bem que não basta só o diálogo, temos que ter o diálogo e temos também que ter o respaldo e as respostas que nós buscamos. Né? Não basta só dialogar e não se chegar a lugar nenhum. Tem que se deliberar, mas também tem que se efetivar aquilo que foi deliberado. Então, assim, a gente vê todo momento que a Secretaria tenta esse diálogo, mas é um diálogo que meio que se afasta do que eles realmente deveriam fazer, né? Ficam se saindo e se tirando como se fosse sua responsabilidade. Houve a reunião na última terça-feira, né? Nada de concreto. Disseram que ia haver uma licitação, que necessitariam de 10 meses para efetivar a licitação e que nesse tempo toda a escola estaria realmente ou em obras ou ainda em processo licitatório e a gente sabe que isso demanda tempo, às vezes atrasa, se não for bem feito tem que ser refeito. Né? Nós repudiamos totalmente essa medida imposta pelo MEC, né? O ministro, quando ele fez isso, ele estava totalmente querendo reprimir o Estado democrático de direito, o Estado que nós temos, o nosso direito de protestarmos e dizer que esse governo não nos representa, é um governo que não é legítimo, são medidas que não nos representam de fato, não trazem benefícios para nós. Então nós temos sim direito de dizer que essas medidas não são medidas que nos beneficiam, que nós não queremos aceitá-las, que nós não vamos aceitá-las. Então isso é como se fosse uma medida de você calar a voz do povo, você tirar o direito do povo se manifestar, algo que é legítimo a nós.
Então a gente repudia de total forma. E nesse caso aqui do Augusto Severo, nós tivemos sim um caso não tão expresso, não tão aberto como foi o caso do MEC, mas tivemos sim uma tentativa da Secretaria de Educação junto com o Ministério Público de responsabilizar um nosso companheiro, querendo nominá-lo, querendo que ele fosse prestar depoimento. Então a gente enxerga isso como uma forma de represália, como uma forma de repressão ao nosso movimento, como se fosse uma tentativa de calar a nossa voz e que a gente saísse, desocupasse a escola de forma assim tão covarde, tão vil. Olha, nós aqui do Ocupa Augusto pedimos a você que está em casa, você que é pai de aluno, você que é estudante, ocupe sua escola, convoque assembleias, promova debates, venham para cá para o Augusto Severo, venham conhecer nossa programação, esteja aqui conosco, nós precisamos de apoio, não somente de apoio de alimentação, não somente de apoio, mas também precisamos do apoio físico de vocês, precisamos de vocês aqui para que fortaleça o movimento. Então, a gente também tem a nossa página no Facebook, que é Ocupa Augusto, você pode colocar no Facebook e procurar, e a gente fica mantendo esse contato, tá bom? Então é muito importante você conhecer o que está se passando hoje no nosso Brasil, o que está se passando hoje no nosso estado. Venha lutar pela educação, venha nessa luta junto conosco.